Olá, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou mostrar como manipular imagens em uma aplicação web ASP.NET Core. Veremos como fazer upload de imagens, converter para formatos diferentes, aplicar efeitos e transformações, entre outras coisas. Não se esqueça de deixar um like se o conteúdo lhe for útil ou um dislike se não gostar. Considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que novos conteúdos como esse forem postados. Agora vamos à aula. Vamos começar dando uma olhada no resultado final dessa aula. Nós vamos criar uma galeria de imagens com as funcionalidades normais de cadastro, alteração, exclusão e listagem de imagens. E para enriquecer nossa aplicação, nós implementaremos recursos que permitirão aplicar efeitos nessas imagens. Vamos ver isso na prática. Aqui na página principal, nós temos a exibição das galerias cadastradas e suas imagens. Se eu clicar na imagem, veja que ela se abre de forma destacada de uma maneira bastante sofisticada. Nessa janela eu posso inclusive navegar entre as imagens dessa galeria. Veja só, vou clicando aqui e as imagens dessa galeria são mostradas. Clicando aqui no X, eu fecho esse tipo de visualização. Se eu clicar no menu Galerias aqui no topo, acessamos a área de administração de galerias, onde eu posso cadastrar, excluir ou alterar uma galeria. Veja que eu tenho aqui 3 galerias. Se eu clicar nesse botão das fotos, eu vou para a página de imagens dessa galeria. Aqui eu posso cadastrar, alterar e excluir imagens de uma galeria específica. Vamos cadastrar uma nova imagem. Eu vou clicar aqui em Nova Imagem, vou selecionar uma imagem qualquer e agora eu vou preencher o título aqui, Guitarra. Pronto, agora eu vou clicar em Salvar e aí está, temos aqui no final uma guitarra cadastrada. Vamos clicar aqui no botão de efeitos, que é esse botão azul. Vou clicar. Aí está. Veja que eu tenho aqui 8 possibilidades diferentes de efeitos e transformações. Eu posso rotacionar de 90 em 90 graus, posso inverter verticalmente e horizontalmente, posso aplicar efeitos de tons de cinza, sépia, negativo e desfoque. Eu vou clicar no sépia. Aí está, a imagem ficou em tom sépia. Enfim, temos uma galeria de imagens com alguns recursos extras bem interessantes. Apesar de ser uma aplicação de galerias de imagens mais genérica, você pode usar as mesmas técnicas para criar galerias de imagens de um produto, de uma loja virtual, de um usuário de uma rede social, de postagens de um blog, enfim. Essa aplicação abrange a maioria das funcionalidades para manipulação de imagens demandadas por vários tipos de aplicações web. Bem, agora que já sabemos o que vamos fazer ao longo da aula, está na hora de começar a programar. Antes disso, eu vou clicar aqui em voltar para a galeria e vou excluir essa imagem aqui, vou confirmar a exclusão. Pronto, minha galeria volta ao normal. Nós vamos começar baixando a solução pronta da aula anterior, porque ela vai ser nosso ponto de partida. Assim, a gente não perde tempo com as configurações iniciais da aplicação. E se você não assistiu à aula anterior, vale a pena dar uma conferida, porque nela eu ensino a criar tag helpers customizadas. Eu coloquei o link de download do projeto da aula anterior aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, é só clicar no link, baixar e descompactar o arquivo em uma pasta vazia. Depois de fazer isso, abra o Visual Studio Code nessa pasta que você descompactou para podermos continuar. Já estou aqui com o meu VS Code aberto na pasta que descompactei. E nós vamos começar redefinindo o título do projeto para galerias de imagens. Vamos lá. Eu vou abrir a página de layout aqui em Views, Shared, Layout e vamos procurar aqui o título. Aqui está. Eu vou trocar para Galeria de Imagens e aqui também eu vou trocar para Galeria de Imagens. Feito isso, vamos mudar também os menus. Descendo aqui na linha 25, eu quero que sejam apresentados os menus Principal e Galerias. Principal já está aqui, nós vamos incluir aqui agora o Galerias, portanto eu vou trocar o texto aqui para Galerias. O controller aqui vai ser Galeria, que nós ainda vamos construir esse controller, e aqui a action vai ser Index. E agora eu vou excluir esse último item de menu aqui. Só um detalhe, se você não sabe para que serve esse atributo aqui, que na verdade é um tag helper, assista a aula anterior. Ok, o próximo passo é a instalação do Bootstrap Icons. Eu vou fazer isso usando o libman. Portanto, eu vou abrir o terminal aqui com Ctrl aspas simples e vou conferir se o libman está instalado. Vou digitar aqui libman --version. Dou Enter aqui, ele me mostra que a versão 2.1. alguma coisa está instalada aí. Se você não tem o libman instalado, você pode instalar digitando o seguinte, .NET tool install -g microsoft.web.library manager.cli. Basta digitar esse comando e dar Enter que o libman vai ser instalado.
Vou dar um ESC aqui para sair dessa linha. Bem, com o libman devidamente instalado, agora vamos instalar o Bootstrap Icons. Vamos digitar o seguinte aqui: libman install Bootstrap Icons. Vou dar Enter. Ele me pede para digitar o diretório de destino. Eu vou deixar o default, que é Bootstrap Icons mesmo, dentro da pasta www.root lib. Vou dar Enter, portanto, e ele começa a instalação. Ok, com o Bootstrap devidamente instalado, vamos adicionar seu CSS na página de layout. Aqui em cima, na página de layout, nós vamos adicionar o seguinte. Veja que o Copilot está me dando uma sugestão ali, mas não é isso que eu quero. Link, rel, style sheet, href igual /lib /bootstrap icons /font /bootstrap icons .min.css. Pronto, esse é o endereço relativo completo do Bootstrap Icons. Agora nós vamos instalar uma biblioteca JavaScript que vai permitir exibir as imagens da galeria de forma destacada na página principal. Como vimos no início do vídeo, o nome dessa biblioteca é Lightbox 2. Ela foi criada por Lokesh Dakar e disponibilizada de forma gratuita por ele. Então vamos digitar o seguinte aqui embaixo: libman install Lightbox 2. Enter. Novamente ele me pede a pasta de destino, vou deixar a default. Pronto, biblioteca JavaScript instalada. Agora nós temos que instalar alguns pacotes que vamos precisar para criarmos o banco de dados SQLite, que vai armazenar os dados relacionados às nossas galerias de imagens. Vamos lá, .NET add package Microsoft.entity framework core.sqlite. Enter. Pronto, primeiro pacote instalado. O próximo é parecido, eu dei seta para cima aqui no teclado, ele recuperou o último comando, eu vou trocar o final para design. Vou dar Enter. Pronto, segundo pacote instalado. Para concluir essa preparação inicial do projeto, vamos instalar também os pacotes do ImageSharp, que é a biblioteca de processamento de imagens que nós vamos utilizar. Vamos lá, .NET add package 6labels.imagesharp. Enter, biblioteca instalada. Seta para cima, vou colocar no final .web, que é mais um pacote do ImageSharp. Pronto, segundo pacote do ImageSharp instalado com sucesso. Com os requisitos de terceiros já instalados, vamos fechar o terminal e vamos começar configurando o serviço do ImageSharp na aplicação. Então vou fechar aqui o terminal, vamos abrir aqui program.cs, portanto eu vou aqui em program.cs, abrir, e aqui nessa parte superior, que é de configurações, nós vamos fazer o seguinte: builder.services.add_ImageSharp. Veja que a princípio ele não reconhece. Eu vou dar Ctrl ponto aqui para ele resolver para mim. Eu vou escolher essa primeira opção, using 6labels.imageshap.web.dependencyInjection. Vou dar Enter aqui, ele adicionou aqui em cima no using, e agora vamos configurar o ImageSharp. Aqui dentro eu vou colocar options, vou passar aqui uma arrow function, né? Aceitei aqui a sugestão do Copilot, mas vou apagar, e agora nós vamos colocar aqui as opções. Options.browserMaxAge vai receber timespan.fromDays 7 dias. Isso aqui define a duração do cache de imagem no navegador. Agora vamos fazer uma outra configuração aqui. Options.cachemaxAge recebe timespan.fromDays e aqui eu vou colocar 365, que equivale a 1 ano. E isso aqui define a duração do cache da imagem no servidor. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Agora eu vou dizer aqui também que options.cachehashLength vai receber 8. Isso quer dizer que os arquivos que vão ser armazenados em cache vão ter um nome com tamanho máximo de 8 caracteres, sem incluir a extensão. Agora aqui, logo depois de determinar as opções, eu vou colocar aqui .configure physical. Vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, vou dar um tab. Veja só, physical file system options. Eu vou resolver isso aqui, Ctrl ponto. Na verdade, está faltando aqui a file system cache options. Agora sim vou dar Ctrl ponto e ele sugere para mim ali o using 6labels.imagesharp.web.caching. Eu vou aceitar a sugestão. Agora aqui embaixo eu vou configurar a pasta onde as imagens vão ficar armazenadas no cache. Vou trocar aqui então para cache folder e vai ser em img/cache, sendo que essa pasta por padrão fica dentro de www.root.
ficou sobrando aqui um fechamento de parênteses, eu vou excluir, pronto. Com o serviço do ImageSharp devidamente configurado no container de injeção de dependência, agora nós vamos adicionar o ImageSharp ao pipeline da aplicação. Aqui embaixo, antes do Use Static Files, eu vou colocar o seguinte, app.useImageSharp. Apenas com essas configurações, nós já conseguimos tirar proveito de vários recursos do ImageSharp. Para testarmos, vamos acessar o navegador e acessar algumas imagens que tem em uma pasta específica do nosso projeto, que é a pasta www.root/img/download. Vamos dar uma olhada aqui, ó, img, download. Temos aqui algumas imagens que nós vamos usar aí ao longo da aula. Certo, vamos então rodar a aplicação, vou fechar aqui, Ctrl F5, agora aqui em cima na URL eu vou digitar o seguinte, /img, /download, /guitarra-01.png. Aqui nós vemos a foto normal da guitarra. Agora aqui eu vou colocar uma interrogação e colocar width igual 300, vou dar Enter. Veja o que acontece, uma imagem de 300 pixels de largura foi gerada para mim pelo ImageSharp. Como eu só passei a largura da imagem, a altura é automaticamente definida de forma que as proporções da imagem sejam mantidas. Agora eu vou passar outros parâmetros. Vamos lá, vou passar aqui então agora height igual a 400. Aí está, uma nova versão da imagem. E dessa vez eu passei somente a altura, portanto a largura foi definida automaticamente para manter as proporções da imagem. Agora eu vou passar a altura e a largura diferentes para ver o que acontece. Então aqui em cima já tem height 400, aí eu vou adicionar aqui um e-comercial, width igual a 200. Vou dar Enter, aí está. Veja que a imagem sofreu um corte. Se eu quiser um modo de redimensionamento diferente, basta eu passar mais um parâmetro. Vamos lá, eu vou colocar aqui mais um e-comercial, e agora eu vou passar rmode igual a stretch, por exemplo. Enter, veja que agora a imagem foi esticada para caber totalmente nas dimensões que passamos. Vamos ver outro modo de redimensionamento. Aqui no rmode eu vou colocar pad. Pronto, agora a imagem foi complementada para caber totalmente nas dimensões passadas sem sofrer distorções. Esses três modos de redimensionamento são os principais: o que corta a imagem, o que distorce a imagem e o que complementa a imagem. Agora vamos ver como obter a imagem em um formato diferente. Eu vou voltar aqui um pouco, deixar até o height 400, vou colocar aqui um e-comercial, format igual WebP, que é um formato moderno de representação de imagens. Vou dar Enter e aí está minha imagem em formato WebP. Vamos mudar o formato aqui para JPG. Pronto, agora o formato é JPG e eu consigo verificar isso porque eu perdi a transparência aqui. Apesar de ter perdido a transparência, o formato JPG tem uma vantagem. Eu consigo definir a qualidade da imagem gerada. Isso pode ajudar a reduzir o tamanho da imagem em bytes, ou seja, pode criar uma imagem que é transferida mais rapidamente para o usuário. Vamos ver como fazer isso. Aqui depois de JPG vou colocar outro e-comercial e vou passar aqui o atributo quality igual 5%. Veja como a imagem da guitarra ficou distorcida. Eu coloquei 5% aqui só para ver essa distorção e ver que a imagem foi realmente compactada, porque nitidamente ela sofreu perda de qualidade. Bem, agora vamos discutir a utilidade desse recurso que eu acabei de mostrar. Primeiramente, apesar de eu estar passando essas URLs aqui na barra de navegação, na realidade esse recurso tem utilidade verdadeira quando usado no atributo src de um elemento HTML IMG. Portanto, os elementos IMG poderão usar URLs parametrizadas para gerar dinamicamente a imagem mais adequada para ser exibida naquele ponto em que o elemento IMG se encontra. Outro ponto importante que talvez você esteja pensando mas gerar essas imagens dinamicamente pode sobrecarregar o servidor. Isso seria verdade se o ImageSharp sempre criasse uma imagem a cada requisição parametrizada. Porém, na prática, o ImageSharp mantém um cache com as imagens geradas e sempre que uma imagem é solicitada com os mesmos parâmetros, ela é obtida desse cache, evitando processamentos redundantes da imagem. Portanto, é um recurso realmente útil e que, quando bem usado, tem potencial para reduzir consideravelmente o tempo de carregamento de uma página. Agora que vimos o potencial do ImageSharp para servir imagens processadas dinamicamente através de parâmetros na URL, veremos como usar o ImageSharp programaticamente para manipular imagens enviadas para nosso servidor
via upload em um formulário web. Vamos voltar ao VS Code. Eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Para manter um mínimo de organização e boas práticas de programação, vamos começar criando um serviço que vai conter tudo o que precisamos para manipular imagens em nossa aplicação. Portanto, eu vou começar criando a interface desse serviço. Vamos lá, eu vou aqui no explorador de arquivos, vou criar uma pasta chamada Services. Pronto, e vou adicionar um novo arquivo nessa pasta chamado iprocessador.imagens.cs, que vai ter minha interface. Agora aqui eu vou colocar namespace app.services e agora vamos programar a interface. Public interface iprocessador imagem. Vou deixar aqui no singular mesmo e vou alterar o nome do arquivo aqui, vou dar um F2 aqui. Opa, faltou colocar um M aqui. Pronto. Essa interface vai ter 3 métodos. Um método para salvar uma imagem passada por upload, um método para excluir uma imagem já existente no servidor e um método para aplicar efeito a uma imagem que já esteja no servidor. Então vamos colocar aqui task bool salvar upload imagem async. Vai receber como parâmetro um caminho de arquivo de imagem e um objeto do tipo iFormFile, que é o objeto que vem por upload. Pronto. Agora eu vou criar aqui uma outra tarefa. Task bool excluir imagem async. Vou aceitar a sugestão aqui do Copilot. E para eu excluir uma imagem, eu preciso realmente do caminho do arquivo dessa imagem. Agora eu vou criar aqui uma outra tarefa. Bool aplicar efeito async. Vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, mas eu vou trocar esse segundo parâmetro aqui. Eu preciso do caminho do arquivo de imagem e preciso do efeito que eu vou aplicar. Então eu vou criar um tipo aqui, efeito imagem, que nós ainda não criamos, efeito. Pronto, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ele pulou para outra linha aqui, mas não tem problema. Agora eu tenho que definir esse tipo efeito imagem, que na verdade vai ser um tipo enumerado. Então vamos repassar aqui. O primeiro método é para salvar no servidor uma imagem que tenha sido enviada pelo usuário através de um formulário. O segundo é para excluir uma imagem do servidor e o terceiro é para aplicar um efeito em uma imagem que esteja salva no servidor. Vamos agora fazer esse tipo efeito imagem. Vamos voltar aqui na pasta Services e aqui eu vou adicionar um novo arquivo chamado efeitoimagem.cs e dentro dele eu vou criar um novo tipo enumerado. Namespace app.services e aqui dentro public enum efeito imagem e vamos colocar aqui os possíveis efeitos. Escala de cinza, vírgula, negativo, vírgula, desfoque, vírgula, sépia, vírgula, rotacionar para a esquerda, rotacionar para a direita, inverter horizontal e inverter vertical. Pronto. Voltando aqui na interface, veja que agora nós não temos mais erro aqui. Agora vamos criar o serviço que vai implementar essa interface. Aqui na pasta Services, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado processador imagem service.cs. Pronto. Vou começar declarando aqui o namespace, namespace app.services. Agora vou declarar a classe public class processador imagem service e ela vai implementar a interface iProcessador imagem. Agora vamos fazer o corpo dessa classe. Vamos implementar a interface dando Ctrl ponto aqui na interface e implementar a interface. Pronto, os métodos foram criados aqui para mim. Agora eu vou transformá-los em métodos assíncronos, colocando aqui o async antes de cada um deles. Pronto. E o primeiro método que nós vamos implementar é o método que salva uma imagem. É esse aqui. Vamos lá. Primeiramente eu tenho que checar se a imagem não é nula. Então, se imagem, que veio aqui como parâmetro is null, eu já dou aqui um retorno falso. Pronto. Caso contrário, ele vai passar pelo if. E agora eu vou criar aqui um memory string. Recebe new memory string. Agora eu vou fazer o seguinte. Await imagem.copyToAsync ms. Eu estou copiando o conteúdo do objeto imagem que veio do formulário para esse memory string. Vou posicionar o cursor de leitura desse string em 0. E para esse método não ficar muito grande com muitas responsabilidades, eu vou retornar o seguinte aqui.
await, o retorno de um novo método que nós vamos criar. Salvar imagem como WebP async. Aqui eu passo o caminho da imagem, o memory stream e se eu quero ou não a imagem quadrada. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, essa questão de eu querer ou não a imagem quadrada. Agora, vamos implementar esse método que vai salvar a imagem no formato WebP, que é o formato que vamos adotar como padrão para as imagens de nossa galeria. Então, aqui embaixo, deixa eu dar um Ctrl ponto aqui nesse método. Vou mandar ele gerar o método aqui para nós. Veja que ele já gerou aqui o método privado. E esse método eu vou declarar como static async. E esse último parâmetro aqui booleano, eu vou renomear para quadrada e vou colocar como valor padrão true. Pronto, agora vamos à implementação. Vou tirar isso aqui e vamos começar fazendo o carregamento da imagem. img recebe await image.loadAsyncMS. Eu estou transformando o fluxo de bytes que está na memória para um objeto do tipo image, que é compreensível pelo ImageSharp. Inclusive, eu tenho que resolver esse objeto image aqui agora. Ctrl ponto, eu vou usar essa opção aqui do sixlabels.ImageSharp. Ok, vamos continuar aqui. var extensão da imagem, extensão imagem, vai receber o seguinte: caminho arquivo imagem ponto substring caminho arquivo imagem ponto last index of ponto e aqui no final ponto to lower para ficar com todas as letras em minúsculas. Em síntese, o que estou fazendo aqui é pegando a string que está depois do último ponto no nome do caminho da imagem, que é justamente a extensão que está depois desse último ponto, e convertendo isso para minúscula. Agora aqui eu tenho que testar se a intenção é criar uma imagem quadrada. Se quadrada, nós vamos fazer o redimensionamento adequado. Eu tenho que capturar o tamanho da imagem, então var tamanho, recebe img.size. Agora eu vou capturar o tamanho do menor lado, var lado menor, vai receber. Aqui eu vou fazer uma estrutura condicional, uma atribuição condicional, com operador ternário de interrogação. Então vou colocar aqui tamanho.height é menor do que tamanho.width. Se isso for verdade, eu recebo tamanho.height. Caso contrário, eu recebo tamanho.width. Portanto, vou aceitar aqui a sugestão do Copilot. Pronto. E agora sim eu vou aplicar a transformação. img.mutatex, uma arrow function aqui. Vou dar um Enter aqui. Mais um, e aqui dentro eu vou colocar x.resize. Aqui não é direto o lado menor. Vou passar aqui new resize options. Vou dar Enter aqui novamente, vou abrir chaves, vou dar Enter aqui e vou passar o novo tamanho. Size, vai receber new size, lado menor. Para a imagem ficar quadrada, eu estou passando o lado menor nos dois parâmetros. E o modo de dimensionamento vai receber resize mode.crop, para ele cortar o que sobrar. Agora aqui embaixo eu vou fechar um parêntese e vou colocar ponto. Background color, não vai ser branco aqui, é RGBA 32, 255, 255, 255, 0, para passar um fundo completamente transparente. Agora eu vou excluir essa parte de baixo aqui, vou deixar somente o fechamento da chave aqui. Veja que ele, a princípio, não reconheceu o mutate. Então, com o cursor posicionado aqui, eu vou dar Ctrl ponto e vou resolver ali na biblioteca sixlabels.imagesharp.processing. Enter, pronto, agora o mutate foi reconhecido. Agora eu vou reconhecer também aqui o RGBA32, Ctrl ponto, e vou usar lá o sixlabels.imagesharp.pixelformats. Pronto. Portanto, esse trecho de código aqui faz a transformação da imagem para que ela fique quadrada de acordo com o seu menor lado. Agora eu vou definir o caminho da imagem, eu vou corrigir para a nova extensão WebP. Caminho, arquivo imagem, recebe caminho arquivo imagem ponto replace extensão imagem ponto WebP. Então eu estou substituindo a extensão atual por WebP. Por fim, vou dar aqui um await img.save as WebP async, está aqui embaixo. Pronto. E vou passar aqui o caminho do meu arquivo de imagem. E agora eu vou retornar true para dizer que a operação foi bem sucedida. Portanto, eu tenho aqui agora o método que salva uma imagem no memory stream em um arquivo WebP, redimensionando essa imagem
para o caso dela ser quadrada. E aqui em cima eu tenho meu método salvar upload imagem, que vai processar a imagem de um formulário. Agora nós vamos continuar implementando o serviço, implementando o método excluir imagem async. Esse é um método mais simples, então vamos lá. Eu começo verificando se o arquivo que veio ali no caminho existe. Então, if file.exists caminho arquivo imagem, agora eu posso prosseguir. Vou abrir aqui e vou colocar try, que vai um try catch, file.delete, caminho arquivo imagem, return true. Já aceitei aqui a sugestão do Copilot. Então, return true, catch exception, return false. Eu vou alterar essa parte de baixo aqui, vou tirar esse catch daqui, e aqui eu só vou capturar IO exception, e o retorno aqui vai ser await task.fromResult true, ou melhor, false, porque aqui a operação não foi bem sucedida. E se o arquivo também não foi encontrado, eu também tenho que dar um retorno aqui. Else, return, await task from result, false também. Porque se a imagem não existe, a operação também foi mal sucedida. Com isso, o método de exclusão está pronto. Agora nós temos que implementar o método que aplica efeitos. Inclusive aqui é aplicar efeito async e aqui em cima também, na interface. Pronto. Eu vou aproveitar para fazer mais uma mudança aqui. Aqui no arquivo csprod, eu vou desabilitar aqui a checagem de tipos nulos, para ele não ficar dando aqui uns warnings aqui do .NET 6. Então vou colocar aqui disable, pronto. E agora aqui em properties, launch settings, eu vou setar a porta aqui para 5001 e 5000. Assim a gente padroniza aqui os números de portas. Agora eu posso fechar esses dois arquivos. Pronto, vamos voltar aqui para o método de aplicar efeitos. O método aplicar efeitos ele pode aplicar até 8 efeitos diferentes ou transformações. Então eu não vou colocar tudo dentro de um método só, porque isso vai de encontro às boas práticas de programação. Vou criar aqui um método para cada aplicação de efeito e aqui dentro eu deixo só para decidir qual efeito a gente vai aplicar. Portanto, vamos logo abaixo aqui criar um método privado, private, void, rotacionar, direita. É o primeiro método que nós vamos implementar. E esse método recebe como parâmetro uma imagem ImageSharp, que eu vou chamar de img. E aqui dentro eu vou simplesmente fazer o seguinte, img.mutate x.rotate 90 graus. Quando eu rodo 90 graus a imagem, eu estou fazendo uma rotação para a direita. Eu vou agora copiar esse método aqui, vou colar aqui embaixo, rotacionar esquerda, e aqui eu vou colocar menos 90. Vou dar um Ctrl V aqui de novo e vou colocar aqui inverter horizontal. E em vez de rotate aqui eu vou colocar flip, e aqui no flip mode eu vou colocar horizontal. Vou copiar esse aqui, vou colar aqui embaixo e agora eu vou fazer o inverter vertical. Vertical, flip mode, vertical. Pronto. Agora vamos aos efeitos. Vou dar Ctrl V aqui de novo. Aqui vai ser aplicar escala de cinza. E aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte. x.grayscale. Só isso. Vou copiar esse aqui. E agora vou fazer o aplicar sépia. Sépia. E aqui embaixo eu vou trocar o nome do efeito para sépia. Vou colocar mais um efeito aqui. Aplicar desfoque. E aqui vai ser Gaussian Blur. E por fim, eu vou criar aqui o efeito de negativo. Aplicar negativo. E agora aqui vai ser negative, ou melhor, invert. Ok, agora eu já tenho os 8 métodos que vão aplicar as transformações e efeitos em um objeto do tipo image. Eu vou subir de novo aqui no método aplicar efeitos async. E agora nós vamos implementar esse método. Eu vou começar abrindo o meu arquivo de imagem e guardando seus bytes em um file stream. Portanto, eu vou colocar aqui var fs recebe new file stream caminho arquivo imagem filemode.open. Eu vou só adicionar aqui mais um parâmetro, vírgula, fileaccess.read, que eu vou abrir em modo somente leitura. Agora eu vou transformar esse fluxo de bytes em uma imagem ImageSharp. Então var img vai receber image.load async fs. Agora eu posso fechar o meu fluxo de bytes. fs.close, assim o arquivo já fica liberado. Vou fechar aqui o explorador para ganhar mais área de codificação. E agora eu vou fazer aqui um switch para verificar qual é o efeito que o usuário quer aplicar. Então, switch
efeito. Vou fazer o primeiro case aqui, case efeito imagem ponto rotacionar direita. Nós vamos fazer o seguinte, img.rotate, tá errada essa sugestão aqui do Copilot, vou colocar aqui rotacionar direita, passando img, pronto, aí vem o break. Agora eu vou replicar isso aqui para os outros casos, Ctrl C, vou dar Ctrl V aqui 7 vezes, e vamos alterar aqui os métodos. Aqui vai ser rotacionar esquerda, aqui também, pronto. Aqui embaixo vai ser inverter horizontal e aqui também inverter horizontal. Aqui embaixo vai ser inverter vertical, aqui também. Pronto. Descendo aqui mais, aqui vai ser escala de cinza e aqui vai ser aplicar escala de cinza. Aqui vai ser sépia, aplicar sépia. Agora vai ser desfoque, aplicar desfoque. E por fim, ficou faltando um aqui, eu vou colocar o negativo, aplicar negativo. Pronto. Logo depois do switch, eu vou salvar a imagem. Então, await, img.saveasync, caminho arquivo imagem, que é o caminho que eu já tinha. E aqui no final eu dou um return true. Pronto. Veja que nós temos um erro aqui no objeto img. E esse erro está acontecendo porque eu esqueci de colocar aqui o await. Pronto, agora o erro vai ser sanado. Aí está, agora não temos mais nenhum erro. E o nosso método aplicar efeito está pronto. Ele recebe aqui o caminho da imagem, o efeito, lê o arquivo que tem a imagem, carrega os dados desse arquivo para o objeto img, que na verdade vai ser um objeto do tipo image, do ImageSharp, fecha o arquivo para liberá-lo, e agora eu vejo qual efeito vai ser aplicado e chamo o devido método passando a imagem como parâmetro. Por fim, o arquivo é salvo e o método retorna true. Agora que o nosso serviço está implementado, vamos adicioná-lo ao container de injeção de dependência para que nossas actions possam usá-lo. Portanto, vamos aqui em program.cs e aqui em cima eu vou fazer o seguinte, builder.services.addSingleton e vou passar aqui processador imagem service. Vou resolver dando Ctrl ponto, app.services, e aí está. Estamos adicionando aqui nosso serviço de processamento de imagens ao container de injeção de dependência da nossa aplicação. Portanto, agora eu consigo injetar esse objeto em qualquer controller ou action que precisar de processar imagens. Ok, então com o serviço de processamento de imagens já disponível, como eu disse, agora nós podemos criar os controllers e as actions que vão fazer uso desse serviço. Mas antes disso, nós temos que criar também as entidades que irão representar as galerias e as imagens no banco de dados de nossa aplicação. Mas para que essa aula não fique muito longa, eu vou encerrá-la aqui e vou dar continuidade a esse projeto na aula seguinte. E se você está gostando desse vídeo e da aplicação que vamos criar, deixe seu like, só vai te custar um segundo. Mas se você não gostou do vídeo, deixe seu dislike e um comentário para me ajudar a melhorar. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos que eu posto frequentemente. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.